Eu quero cumprimentar todos que estão conosco aí nesse segmento, nessa tarde, que está ouvindo aí a nossa programação, ao Jean, que cedeu para nós esse espaço, e a todos aí da GNTV Comunicações, né? A todos que estão ligados conosco, aí curtindo a programação. Que Deus abençoe você de forma sobrenatural, super especial a sua vida nessa tarde. Eu quero dizer a você, meu nome é Íris José, sou pastor credenciado pela Cia de Seta PAMT, desde 2015, somos pastor. Eu quero relatar um pouco da minha história. Chegamos para cá, em Vila Rica, no dia 9 de setembro de 1984. Somos do estado de Goiás, nascemos no ano de 1973. Eu sou do dia 14 de julho de 1973. E nascemos ali em Iporá, estado de Goiás. E tivemos a nossa infância ali, naquela região. E ao longo dos anos foi se passando, e meu saudoso vô materno lá do meu pai, que hoje se encontra com Cristo, convidou a toda a família e dizendo, vamos partir rumo a Mato Grosso, vocês ainda estão novo e precisam de ter um progresso na vida. E então assim fizemos. Dia 9 de setembro de 1984, chegava-se aqui em Vila Rica, estava chegando aqui em Vila Rica, 3 caminhões e uma F4000, toda carregada. Os caminhões boiadeiro com gado, com a tropa, porco e outros com mudança, como o caminhão F4000, que era de propriedade do meu avô, Guismar Gonçalves da Silva. Então aí chegamos aqui dia 9 de setembro de 1984. Eu estava exatamente com 11 anos de idade quando chegamos aqui. E começamos a nossa vida, fomos para a região ali, bem conhecida de todos aqui, eu creio que é bem conhecida aqui de todos, essa região aqui, por nome de Santaninha, Santa Branca, ali o PAIP Santaninha, ou aliás, PAIP Santaninha não, PA Santaninha, que é conhecido como Projeto Alvorada, e a Santa Branca. E ali chegamos e passamos a residir ali naquele local. E por longo de anos ficamos ali. Tinha até o apelido, na época eles falavam Zicolândia, porque meu avô era Guismar Gonçalves da Silva, mas conhecido como Zico. Então aí ficou uma seção de barracos ali naquelas primeiras aberturas e cada meu tio morava de um lado, o meu pai morava na beira da estrada, o meu avô morava no meio e ao longo, assim, mais perto moravam aquelas pessoas que vieram com nós do estado de Goiás. Vieram para ter uma expectativa de vida. Como assim? Pessoas que vieram aqui tentar a sorte em Vila Rica. Tentar a sorte. Estava passando por uma fase um pouco tão difícil, como era um estado já desenvolvido, o estado de Goiás, como é ao saber de todos. Então aqui estava começando, estava no começo. Mediante as fotos que eu passei ao Jean, vocês podem acompanhar a história, Vila Rica estava bem no começo, bem no comecinho de tudo. E ali começamos a nossa vida. Começamos ali, os meus avós ainda eram vivos, tanto o Guismar Gonçalves como a Jovina Rosa da Silva ainda eram vivos e vieram conosco para cá. A estrada era muito difícil, Jean. Era muito difícil a estrada naquele tempo, era uma coisa complicada. Inclusive gastamos uma semana de Iporá, no estado de Goiás, aqui em Vila Rica. Por quê? A BR-158 era um corredorzinho no meio da matona. Você olhava assim, você ia vendo assim até desaparecer naquelas retas. Não existia quase, só existia o posto da mata, o Alô Brasil, que estava no comecinho, e o posto da Malu, que até hoje ainda existe lá. Então era muito difícil, isso aí era
Da Barra do Garça aqui era só estrada de chão. Muita ponte ruim, muita coisa ruim, muito atoleiro. Era difícil, não era brinquedo. E olha que escolhemos a época, assim, considerada um pouco mais difícil, porque aquele tempo chovia muito. Não é como hoje, que tem as estações praticamente assim, determinada. Naquele tempo, setembro já estava chovendo, já fazia a hora, já fazia tempo. Então, a gente chegamos aqui, gastamos mais de semana. Fechamos a mudança ali no estado de Goiás e viemos. Passamos aqui por dentro, não sei se alguém conhece aqui, talvez até você conhece, uma região por nome de Cocalim, passando ali pelo Itacaiú. Não viemos pela Barra no direto, não, passamos por ali. Onde sai bem ali, bem entre, para cá um pouco de Nova Chavantina, bem para cá de Nova Chavantina, tem uma certa altura ali, ali tem uma estrada que sai ali, corta por dentro, saindo no Cocalim. A estrutura da cidade era uma cidade de uma expectativa toda a vida promissora. Vila Rica, eu costumo dizer, Jean, que foi uma cidade que sempre deu oportunidade a todos, que aqui se alojaram com um bom pensamento e uma linha de crescer na vida sempre foi boa. Por quê? Chegamos, quem comprava uma terra automaticamente ganhava um lote da colonizadora Vila Rica. Eu não sei se você tem até esse conhecimento, mas ganhava o lote da colonizadora Vila Rica. E nós fomos premiados ainda. Aquele lote era onde é o Moreto hoje, ali onde é o Moreto, aquele lote era nosso. Então, mas assim, as pessoas eram mais focadas em quê? Nas propriedades, nas roças, nas fazendas. Ainda tinha muita lavoura, você derrubava o mato, plantava a lavoura, e eu vi isso por várias vezes. A gente plantava aquela roça na matraca, você conhece, acredito que todos conhecem matraca, que é a plantadeira manual, né? E a gente fazia todo aquele serviço e você via o trabalho da vossa mão no próximo mês a seguir. Por quê? Chegava a ficar preto de tão lindo que ficava aquelas roças. Quantas vezes, Jean, a gente plantava, eu lembro disso, meu pai separava um feijão preto e plantava todo ano para despesa 20 litros de feijão. O galão, aquele galão de 20 litros, aqueles que vêm com óleo ou com outra coisa, separava aquilo bem separadinho, tirava todas as impurezas, tirava feijão que não era, que era de outra qualidade e plantava. E aqueles 20 litros exatamente dava média, porque aquele tempo o saco era 60 quilos, mas eles tinham um saco de estopa, de linho, chamado saco de linho, que pegava 4 tambor daquele cheinho, dava uma média de 12 saco daquele. Hoje a gente não vê mais isso, mas eu acompanhei toda essa história. As derrubadas de matos, as roçadas, as derrubadas, quantos amigos nossos que nós sepultamos aqui em Vila Rica. Chegava inexperiente, começava o trabalho, e doido para vencer na vida, ganhar dinheiro, trabalhar, fazer as suas propriedades, fazer pasto, porque pasto, o pai não tinha pasto, né? Então eu quero fazer um pastozinho para colocar minhas vacas e tal, e morrer. Porque foram muitos que nós perdemos aqui em derrubada de mato. Então acompanhamos toda essa evolução do município. Quando, por exemplo, o município aqui foi emancipado, também estava ali. Foram feito tipo um plebiscito e nós achamos muito bom porque ficamos independentes de Santa Terezinha, né? Aqui era município de Santa Terezinha. Então participamos toda dessa história, do primeiro prefeito, João Rosa, né? De conhecimento de todos, acredito, os mais velhos sabem quem foi João Rosa. Os primeiros vereadores aqui de Vila Rica, inclusive o da nossa igreja ainda está aí, até hoje é vivo, o pastor Valtino da Silva, que é também um dos pioneiros aqui de Vila Rica, né? Que chegou ainda mais primeiro do que nós. Nós chegamos em 84, o pastor Valtino aqui é de 79. Então, acompanhou a evolução tanto da cidade como da igreja. E foi um dos primeiros vereadores, aliás, o primeiro dos primeiros vereadores que foram eleitos aqui já na conjuntura João Rosa. Naquela época, pastor, como que eram os encontros das igrejas? Como que eram os cultos na época?
Olha, eram umas megas festas. Nem se compara com o que nós temos hoje. Isso é bom de relatar, Jean. Era festa. Eram as coisas maravilhosas. Por quê? Quantas vezes nós deslocava lá da região da Santa Branca ali, eu já até disse aqui no começo da nossa entrevista, a gente deslocava de lá para vir em festa aqui na cidade, e a condução que nós tínhamos era um tratorzinho 50X, aquele vermelhinho, da Massifergs. Aí tinha a carretinha, aí forrava, a gente fez um sistema de uma tábua para fazer como banco, dentro daquela carreta e forrava aquilo. As mulheres e as crianças menores vinham ali e as outras turmas vinham quase pendurados, sentados ao lado da carreta, outros em cima do trator ali nos paralamas, como aquela coisa. E tudo era alegria. Hoje, nós estamos... Tinha uma igreja já? Tinha uma igreja. A sede nossa, que é de frente ao destacamento da Polícia Militar, ali na Rua Mato Grosso, subindo ali, na Avenida Mato Grosso, subindo aqui, né? Ali, e esquina com a Rua Leontino da Silva, que é também um dos fundadores da família Silva, que é irmão do pastor Braulino da Silva, que é o fundador da Cia de Seta aqui em Vila Rica. Essa rua, ela inclusive deu nome ao Leontino, que o irmão Leontino veio a falecer depois, mais tarde, já está com o Senhor. Então a igreja era uma benção, a igreja já existia ali. A primeira igreja, que foram da Cia de Seta, que foram colocadas aqui em Vila Rica, Jean, ela nasceu ali atrás do Marajó. Ali foi a primeira, tem as fotos, inclusive até te passei, ela era atrás do Marajó, a igreja. Ali que nasceu o trabalho, em 79. Nasceu ali. Em 79 nasceu o trabalho, da Cia de Seta PAMT. Foram ali que nasceu o trabalho. E daí, a sede depois mudou ali para onde é a esquina, com a Mato Grosso, com a Leontino da Silva ali, de frente ao destacamento da Polícia Militar, e ali estamos até hoje. Jean, existia aqui é tipo um mercadão, mas não era bem um mercado. Mas vamos chamar de mercado, era o que existia, bem no começo, né? Chamado Cobal. A Cobal existe ali, o comercial de peças Vila Rica, e a sede da Cobal é aonde hoje se encontra ali, Jean, aquela Alta Escola Xingu. A Alta Escola Xingu. Ali era a sede da Cobal. Ali você comprava o café, você comprava o óleo, você comprava as ferramentas, você comprava tudo ali. Era tão assim, era tão engraçado assim, e era tão simples as coisas. Ali existia aquele mercadão, ali, a Cobal, e logo na frente, ali onde hoje é o atendimento do Conselho Tutelar, ali aquele repartimento pequenininho ali, encostado na Oi, ali na rotatória, ali era o único telefone que existia aqui em Vila Rica, era ali. Eu ainda vi fazer fila de pessoas para ligar para o estado de Goiás, para qualquer parte do Brasil ali. Só tinha o telefone ali. Ali trabalhava duas moças, uma ainda me recordo o nome, uma senhora por nome de Raimunda. Eu não vejo mais aqui, creio que foi embora, já tem algum tempo que a gente não vê ela mais aqui, mas é uma das pioneiras, que trabalhava no posto telefônico. Era a única comunicação. Era a única comunicação, inclusive ainda tinha telegrama naquele tempo, né? Nós recebemos telegrama do lado da minha esposa mesmo, o avô dela recebeu um telegrama a mãe dele que estava muito ruim no estado de Goiás. Era uma frasezinha pequenininha e você pagava muito caro por aquilo. Abel, por favor, entre em contato urgente. Aí era assim. E o carteiro levava o telegrama para a gente. Era uma coisa muito... Aí eu ainda participei ainda, Jean, dessas coisas, tudo de um começo. Eu ainda participei aqui em Vila Rica. A gente via, por exemplo, as vitrines, existia na época, logo aí depois, uns tempos mais tarde, a gente chegou em 84, lembro dessas questões, já ali para 87 já a organização Novo Sul já tinha um mercadão grande, que é o seu Mauro Schmidt, que ainda está aí, Mário Schmidt, que ainda está aí, né, conosco. Ele colocou um mercado, foi o primeiro mercado dentro de Vila Rica. Depois veio o pessoal dos Andrade, né, o seu Antônio Andrade colocou ali, hoje onde é a Gazin, ali era o mercado Andrade, a coisa mais linda, muito grande. E depois
Logo, quase na mesma época, quase seguido, aí saiu o mercado bege. O bege é o terceiro mercado a surgir em Vila Rica, o mercado bege. E depois nasceu ali por volta de 98, por ali, 97, eu creio. Nasceu na pequena portinha o Vendão. Nasceu o Vendão. A gente acompanhando todos esses mercados surgir do nada. O primeiro preto do Calistão, ele foi o primeiro a criar as ruas asfaltadas. Assim, teve também o Leonido Benedito Chaga, que também deixou sua história, fez, me parece, o centro, as duas avenidas do centro da cidade. Mas era só chão mesmo. Muito chão, muito barro, muito buraco. Era assim. Só que a gente sempre, eu vou dizer, o Cidade Jardim era era um setor que quase ninguém gostava. Por quê? Por causa dessas erosões, muita coisa ruim, você entendeu? E todo mundo falava, porque o Cidade Jardim, Jean, é um dos bairros, aliás, um dos bairros não, é o bairro mais antigo de Vila Rica depois do centro. O primeiro bairro a ser criado de Vila Rica depois do centro, Cidade Jardim, a qual nós moramos. Eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho. Eu, inclusive, a gente acompanhou, eu morava numa casa, que hoje pertence até ao meu cunhado, a documentação dela de 1987, quando abriu, 87 abriu o bairro Cidade Jardim. O bairro Cidade Jardim. Inclusive, Agropecuária Porongaba. O primeiro contrato, inclusive, daquela casa que eu morava, que eu vendi, era o de número 73. E em nome de Albandir Gonçalves, que também é um dos pioneiros, está aí até hoje. Albandir está aí. E a gente compramos aquela casa, ela ainda continua do mesmo jeitinho, intacta, de madeira, porque é uma coisa também que tem que se contar, porque os futuros aí não vai nem conhecer talvez isso, mas as casas praticamente eram feitas de madeira. É como a Citon, lá em cima. Você pode ir ali subindo na perimetral, ali depois que atravessa a rotatória, que já entra na perimetral sul, sentido ao fórum, na contramão, vindo de lá para cá, na mão, daqui para lá, contramão, na mão, vindo de lá para cá, está a Citon, que é uma das primeiras, a primeira ferragista a ser colocada em Vila Rica foi aquela, que está lá até hoje.